Fala pessoal, bem-vindos a mais um NPcast. Hoje eu tenho um convidado super especial, gerente de marketing digital da BRG Suplementos. Olha só esses dados que eu preciso ter a minha colinha aqui para falar com vocês, que é uma empresa gigante. Líder de mercado em nutrição esportiva com 25% de share. Líder na categoria de barra de proteína com 50% de participação no mercado. E 25% de participação no mercado de barrinhas no geral. Estou falando aqui com o nosso grande convidado, Murilo Oliveira, gerente de marketing digital da BRG. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Obrigado, prazer estar aqui e obrigado pelo convite, Marinho. Boa, muito bom. Bom, a galera maromba como eu não sou maromba, né? Eu só vou na academia, mas com certeza você que malha, você que já ouviu falar nessa marca, você compra essa marca, eu comprava, continuo comprando. Fala pra gente quais são as marcas que a BRG engloba, meu caro. Perfeito. A BRG Suplementos é um grupo que tem 3 marcas atualmente e cada uma com um nicho bem específico. A Integral Médica é a nossa primeira marca criada, ela é pioneira no mercado, ela já tem mais de 40 anos de mercado e todo mundo vai reconhecer porque é aquela marca que quando você entra em uma farmácia, em uma venda, em algum comércio assim, sempre tem aquele pote vermelhinho. Isso. É a primeira lembrança que eu tenho e é muito legal isso para uma lembrança da marca. Nós temos a Darkness, também que foi criada há 11 anos atrás. É uma marca com foco em um público mais disciplinado, mais voltado para o fisiculturismo, que é um esporte que vem crescendo cada vez mais no Brasil, com mais adeptos, atingindo um nível de profissionalismo gigante. E nós temos a Nutrify, que é uma marca que é o sonho dos nutricionistas, assim dizendo. É uma marca clean label, que tem uma cadeia de rastreamento super bem conduzida, super bem cuidada e tem diversos rótulos de qualidade também para atingir um público mais exigente no consumo de suplementos. Legal. Murilo, você falou 40 anos, né? É difícil no Brasil a gente ter uma empresa que dura 40 anos e vocês com liderança de mercado, com share, com boa participação. Como é que se deu isso, cara? Como que nasceu essa empresa? E a gente vai falar mais para frente aqui um pouco do sucesso que perdura, né? Mas como é que foi o início aí dessa história? A Integral Médica foi criada pelo Dr. Bragança, que é um médico e ele sempre foi um entusiasta do mundo esportivo, sempre teve um foco muito grande em performance. Então, ele entendeu como esse suplemento, como esses alimentos se encaixariam muito bem na rotina dos clientes dele, dos pacientes dele. Caramba. E a partir disso, ele começou a desenvolver produtos, o que é muito doido, porque na época, simplesmente eram produtos que não existiam no Brasil. Então, ele sempre foi um pesquisador muito profundo sobre o segmento e com base nesse conhecimento e entendendo esse nicho de mercado, ele começou a desenvolver produtos que perduram até hoje. Bom, e vocês, inclusive, estão diretamente ligados ao fisiculturismo, né? Vocês patrocinam o evento, fala um pouco pra gente aí, tanto com as duas marcas, né? Como é que funciona aí essa conexão da marca de vocês com os eventos, que são mercado, né? Público de vocês. Exatamente. A Integral Médica e a Darkness, elas estão intimamente ligadas ao crescimento do esporte no Brasil. Tanto que nós patrocinamos diversos eventos esportivos do segmento já há alguns anos no Brasil, como o Muscle Contest. E atualmente nós somos, com as duas marcas, Integral Médica e a Darkness, apresentadores e patrocinadores principais do Olímpia, que é basicamente a Copa do Mundo de Fisiculturismo. Que então, legal. É um evento global que tem os maiores atletas do mundo
de fisiculturismo, alguns também patrocinados por nós, e que traz essa mescla entre a performance, saúde, o treino, com também o uso dos nossos produtos. Legal. E acontece de quanto em quanto tempo? O Mr. Olympia, ele acontece todo ano nos Estados Unidos. Sempre lá? Sempre lá. No último ano, ele foi realizado em Orlando, e esse ano ele volta à edição de 60 anos. Então, é um campeonato com 60 anos de história. Inclusive, o Arnold Schwarzenegger, sim. ele já foi campeão algumas vezes, já. Então, é um campeonato que é uma referência mundial. E, atualmente, no nosso time, nós contamos até com a Elisa Pessini, que já foi campeã no Mr. Olympia também. Que legal, cara. E aí, vocês trabalham com... Como é que funciona? Fala um pouco mais desse patrocínio, que eu fiquei curioso para entender como que isso extrapola muito o Brasil, né? E é uma marca muito poderosa. Vocês são pioneiros. Como é que funciona esse patrocínio? O que vocês fazem? Como que vocês avaliam se isso está sendo efetivo? Resultados que vocês esperam? Fala um pouquinho mais desse patrocínio, como que funciona. Legal. Foi um caminho natural para a gente. Nós tivemos já diversos eventos no Brasil. Nós temos um time de atletas muito grande que competem a nível mundial. Inclusive, a maior delegação brasileira não só de atletas, mas de pessoas, uma equipe de trabalho nos Estados Unidos é da Integral Medic. Então, é um patrocínio que envolve não só a presença da marca, a divulgação da marca, mas também todo o apoio que nós damos para os nossos atletas. Então, esse patrocínio não é apenas o apoio de um evento para expandir um segmento, que é algo que a gente luta muito, a gente briga muito pelo fisiculturismo no Brasil, mas ele também serve para desencadear todo um storytelling, todo um trabalho que nós desenvolvemos com nossos atletas. Nós, inclusive, com esse patrocínio do Olympia, nós conseguimos uma chancela, porque nós temos um centro de treinamento no Brasil. Nós demoramos anos para construir esse centro de treinamento, que é chamado de Dark House. E atualmente, fora dos Estados Unidos, que tem um centro de treinamento aprovado pelo Olympia também, o único centro de treinamento fora dos Estados Unidos, e aprovado pelo Olympia, com o selo de aprovação deles, é aqui no Brasil, e é o nosso CT. Então, desde o início do trabalho, nossos atletas que competem para poder ter uma vaga nesse campeonato mundial, nós apoiamos ele desde o começo, e isso geram diversas histórias que geram muito conteúdo para a gente, como apoio para marketing também, inclusive, e ajudam a desenvolver o segmento. Legal. Bom, com tanto tempo, né, 40 anos, a gente vê essa mudança acontecendo para o digital, né? Então, você falou do patrocínio aí, que é uma excelente estratégia de marketing para vocês, mas como foi a evolução da marca? Como que vocês foram se atualizando, se digitalizando, digamos assim, ao longo desses últimos anos? Esse é um assunto bem interessante, porque nós surgimos há 40 anos, então a internet não existia. E a internet mudou muito também toda a relação que as empresas têm com o seu público. Então, a Integral Médica não é uma empresa nativa digital. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito grande para conseguir impactar um pouco esse público. Nosso segmento ele é bem amplo. Então, nós temos empresas que já nasceram nesse mundo digital, assim como ele é agora, com influenciadores, com assuntos que às vezes fogem um pouco do controle, mas nós temos uma questão muito forte. Como nós temos uma reputação grande no mercado, nosso maior interesse é como nós conseguimos fazer isso com qualidade. Então, vou contar um exemplo que vem do mundo físico para o digital.
todos os nossos atletas que participam de eventos, a gente percebia que, às vezes, esses eventos tinham uma estrutura legal, mas a gente queria oferecer algo a mais para os nossos atletas. Então, a gente começou a montar uma área ali de descanso para eles antes da competição, e também algo que mostrasse o cuidado que nós temos com eles. Então, isso mostra um pouco o cuidado que a marca tem. Nós começamos a fazer esse trabalho dentro de eventos nacionais, passamos para eventos de maior porte, até desenvolver um patrocínio para um Olímpia. E o cuidado que nós temos também com a nossa transformação digital é uma marca muito bem estabelecida no Brasil, está em praticamente todos os pontos físicos, pontos de venda no Brasil, e a gente teve também esse cuidado. Quando a gente começou a transformação digital da Integral Médica, não foi feito com o intuito de vamos vender, vamos faturar, e sim com o intuito de trazer cada vez mais experiências e informações para o nosso público. Então, legal. Quando a gente fez isso, não foi uma questão de, vamos ter um faturamento grande no online. Não, a gente nem pensa muito nisso. A gente realmente quer oferecer cada vez mais a melhor experiência para o nosso cliente, que ele conheça os nossos produtos da maneira realmente como nós queremos, da maneira como eles foram concebidos para serem utilizados, e a partir daí ele pode fazer a sua escolha de onde ele vai fazer essa compra. Legal. Você quer falar aí? Não, e só complementando, um grande ponto da transformação digital é que, já comentei um pouco sobre o período da pandemia e o crescimento do mercado fitness nessa época. E foi muito interessante, porque a gente não teve apenas um momento de transformação digital, a gente teve um momento de aceleração digital. Total. Porque de um dia para o outro, a gente teve que construir todo um ecossistema. Como era essa participação nessa época? Assim, não precisa abrir números, obviamente, sigilosos, não é esse o objetivo, mas então, nessa época que vem a pandemia, começo ali de 2020, vocês ainda não tinham tanta presença digital. Óbvio, quanto tem hoje eu sei, mas como é que foi isso? Você falou que teve que arrumar a casa toda aí em um curto espaço de tempo. Na verdade, a gente tinha um trabalho de conteúdo e de social muito forte. Sim. Porém, o trabalho de exposição de produtos, informações sobre produtos ali em nosso site, ele era um pouquinho menor em relação a essa evolução que a gente tinha em outros segmentos. Sim. Então, o que a gente fez foi simplesmente montar um ecossistema que representasse tudo o que a gente acreditava para que a pessoa tivesse a melhor experiência. Então, foram refeitos praticamente todos os conteúdos do site, e é muito legal isso, porque a Integral Médica tem um time de produtos muito forte que preza muito pela qualidade. É um dos maiores pontos positivos da empresa. Nada é lançado sem que tenha realmente uma qualidade muito alta, e os requisitos são muito altos também. Então, nós não, por exemplo, nós não produzimos um conteúdo pensando apenas quantas pessoas nós vamos alcançar com esse conteúdo, mas sim que tipo de informação estamos compartilhando aqui. É algo que realmente vai ajudar o nosso cliente? É algo que é uma informação realmente útil sobre o produto para ele? Sim. Legal. Então, nós colocamos a casa no lugar fazendo justamente isso, trazendo pessoas que conhecem muito sobre o produto e aí dando aqueles toques ali para ficar um conteúdo um pouquinho mais acessível. Sim, gostei. Eu quero falar, a gente vai continuar um pouco essa lógica de digital, mas quero falar um pouco de produto, porque desde o começo da nossa conversa até agora, você fala muito em qualidade, você fala muito em tipo, nós vamos priorizar aquilo que é valor para a gente. Então, o processo de digitalização de vocês, ele foi um meio, né, e não um fim em si mesmo. Todo mundo está fazendo tal coisa, vamos fazer. Agora tem um e-commerce dessa forma, vamos fazer. Não. Então, vocês sempre olham para o cliente, para o usuário ali do produto de vocês. Exato. E esse universo, falando apesar do chassi aqui, não sei lá essas coisas, eu acompanho isso há muito tempo.
E me lembro bem de uma reportagem mostrando tanto de picaretagem que tem nessa indústria. E quando eu assisti aquilo, eu falei, cara, acabou. Como é que eu faço agora, né? Porque eu não tinha ali ou um personal nutricionista, um médico que me falasse. Era eu perguntando para as pessoas e quando eu vi aquilo, eu falei, cara, como que é a referência disso? E você fala o tempo todo de qualidade do produto, né? Minha pergunta é a seguinte, como que vocês trabalham estratégia de comunicação para que as pessoas entendam cada vez mais qual é o propósito de vocês e dentro disso passa muito essa qualidade. Como é que isso vai para uma estratégia de marketing? É legal falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, em todos os mercados existem pessoas de má índole executando esse tipo de problema mesmo. O que nós fazemos ali na Integral Médica é que nós temos processos muito rigorosos de controle de matéria-prima. Eu já vi até lotes de matéria-prima sendo recusados porque não atendiam ao critério do nosso P&D, do time de produto. Legal. Então, se tem algo que eu sei que acontece muito lá dentro, é esse auto-requisito com o cuidado de produtos. Onde a gente vê esse cuidado? Por exemplo, eu sempre falo para o pessoal fazer um teste muito interessante, assim. Tem pessoas que simplesmente compram um produto pelo preço. Por que eu foco muito na qualidade? Porque você pode até comprar o whey com um preço mais acessível e tudo bem, isso depende do momento de cada um. Sim. Porém, com a proliferação de marketplaces e também desses casos de produto sendo vendido a baixo custo porque talvez eles não tenham uma qualidade muito grande, o que acontece pessoas que procuram apenas o preço e não focam muito em qualidade acabam comprando, achando que essas ofertas são boas e é um produto de qualidade. Porém, o teste que eu sempre falo quando você consome um produto com um custo inferior, que às vezes não tem esses cuidados que nós temos, quando você faz a mistura desse whey protein de baixa qualidade e você pega um produto da Integral Médica, cara, basicamente você comparar uma areia com um leite em pó, assim. Uau. Porque você vê, a textura é diferente, o aroma é mais agradável, a solubilidade dele é melhor. Existem marcas que, às vezes, optam até para ter uma redução de custos, não colocam nem o scoop dentro do não pensa do no pod. usuário, pensa na não margem. pensa. Então, são pontos que a gente tem muito cuidado, que nosso time de P&D e produto tem um zelo muito grande, e nós entendemos que são pontos chaves para atuarmos nesse mercado. E por conta disso, nós também entendemos que a Integral Médica tem um preço, às vezes, um pouquinho superior? Sim, mas entrega uma qualidade também muito alta. É isso em qualquer mercado, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Uma vez eu conversei com uma empresa e aí a gente tem um trabalho, né, de consultoria de marketing digital, e aí essa pessoa me falou, olha, eu não vou poder fechar com você porque eu encontro solução no mercado 10 vezes mais barato que você está me cobrando. E aí eu falei, cara, tudo bem, é muito pouco provável que você vai encontrar, a gente nunca vai ser o mais barato, nunca, mas isso é uma promessa, porque o que eu preciso ter por trás, né, de estrutura, de conhecimento e etc e tal, para entregar algo de valor, eu não quero, não brigo por preço, né, e você vai encontrar isso em todo tipo de produto, né, na sua indústria, tudo bem, você quer uma qualidade pior, por questão da economia, tá tudo certo. Eu acredito nisso, Marink. Eu acredito que o grande ponto nós fazemos o trabalho necessário para encontrar o cliente certo na hora certa. Então, a pessoa pode até fazer a opção de procurar um produto
mais barato, com valor inferior. Mas às vezes, conforme o exemplo que você falou, a pessoa chega para você e fala, cara, eu encontrei um fornecedor que faz 10 vezes mais barato que você. Às vezes, simplesmente, o momento dessa pessoa cara, então aproveita, faz esse trabalho, porque quando você quiser algo realmente bom, você vem comigo. Exatamente. E que dê tudo certo, né? Mas eu sei que, né? Tipo, a gente confia no nosso trabalho, né? E é isso que a gente tem que pensar. Vamos lá. Quais são os públicos? Você precisa conversar com diversos públicos aí, né? Você pode ter o personal na academia que fala, cara, isso aqui é muito bom. Você tem o nutricionista, você tem um médico, você tem a farmácia que vende. Como que vocês trabalham estratégia de marketing, né, para comunicar valor para esses diferentes públicos, Murilo? Show. Para começar, no início de todo o conteúdo que nós fazemos, isso não é apenas ditado pelo time de marketing. Todo o conteúdo que nós produzimos é capitaneado por times de experts dentro da Integral Medic. Então, são professores já renomados, pessoas que têm uma grande história como educadores físicos. Então, nós temos um time altamente capacitado, que inclusive dão aula nas maiores faculdades do Brasil, como o USP, eles fazem seminários com foco em esporte e performance, e eles acabam produzindo esse conteúdo e fazendo esse direcionamento em conjunto com o time de marketing. Sim. E nós temos uma opção também muito legal, que nós tentamos ser muito didáticos, porém a gente entende também que o público nós temos que falar com esse público na hora certa. Por exemplo, uma pessoa que está simplesmente querendo saber o que é esse produto, talvez não esteja naquele momento de uso de determinado produto. Então, nós tentamos também, nessa estratégia, falar com o público que influencia, que consegue trazer mais informações. Então, nós trabalhamos com atletas renomados, experts que produzem conteúdos não apenas para o site, mas conteúdos para as redes sociais e qualquer ponto de contato com o cliente, e também com grandes treinadores e pessoas referências no mercado. Legal. Bom, eu espero que você tenha pegado isso aqui que o Murilo falou, que é super importante, porque assim, são influenciadores reais da marca de vocês, né? Então, o conceito, pessoal, muito tem se falado, né, sobre influenciadores e beleza, a gente só não pode pensar que o influenciador é aquele creator de hoje que tem um canal e que a gente contrata essa pessoa para falar sobre determinado assunto. É isso também, mas é muito importante que você entenda dentro da sua marca, do seu objetivo, do seu planejamento, fazendo uma associação aqui com o que o Murilo falou, se a sua proposta de valor é de muita qualidade, se é um mercado que, poxa, precisa ser supervisionado, fiscalizado, tem gente fazendo coisa aí que não deveria. Então, olha o tanto de informação rica que a gente tem e quem que a gente precisa. Né? Poxa, você precisa de um cientista, você precisa de um professor, você precisa de um profissional, de um atleta, de um educador físico. Então, pense você também na sua estratégia de marketing, como que você pode, diria assim, são influenciadores muito técnicos, né? São pessoas que entendem do que estão falando. E são escolhas difíceis, porque tem toda uma questão de priorização. Geralmente as empresas que querem fazer um trabalho muito forte em SEO, e eu entendo isso, porque às vezes você precisa de muitos resultados também para justificar a área, né? A criação de uma área, um desenvolvimento de um trabalho maior em SEO. Mas são escolhas que a gente precisa fazer. Então, o que nós queremos? Impactar o maior volume de pessoas sem entender se esses caras são qualificados ou não, se eu estou trazendo pessoas realmente interessadas no nosso público, trabalhando com palavras-chave mais genéricas, ou a gente produz um conteúdo de qualidade para encontrar a pessoa certa no momento certo e aí sim converter essa pessoa. Legal. Esse é um desafio
muito grande, né? Quando a gente lida com produtos que são muito, digamos assim, que precisam de uma forma técnica ali dar algum tipo de resultado, e principalmente quando a gente fala de segmento de saúde, né, que é uma questão bastante regulamentada, fiscalizada, e tem que ser mesmo. Então vocês têm formas de se comunicar ali que precisam se adequar a leis ou o que quer que seja. Mas o outro ponto aqui, que é um grande desafio de um estrategista de marketing, né, é até que ponto eu divulgo o meu conteúdo de uma forma ultra técnica, né? A gente enfrenta isso. Por exemplo, veículo. Poxa, vamos fazer um trabalho para aumentar a presença desse veículo na internet para que ele tenha cada vez mais leitores, pessoas vendo. E aí existe ali um conflito natural, né? O jornalista, que é a pessoa que estudou e tem a experiência e tal, e tem o conteúdo que, digamos que a gente vai olhar um pouco para o Google, para o ranqueamento, que é o que você disse, para o SEO, para a gente trabalhar para que esse conteúdo seja cada vez mais divulgado. Então, não existe uma questão de o conteúdo ultra técnico, ele dificilmente vai ser ranqueado, Sim. E o conteúdo ultra SEO, ele dificilmente vai passar a proposta de valor que você quer passar, né? Isso mesmo. E é um trabalho muito importante você ter esses dois profissionais em conjunto. Tanto o expert, que obviamente vai produzir algo com tecniquez muito maior, uma complexidade maior ali de informações, mas tem todo um trabalho também do time de marketing para traduzir isso para uma linguagem mais acessível e que também atinja alguns padrões de ranqueamento para que a gente seja também mais indexado. Esse é um problema, não é um problema, mas é uma situação que a gente encontrou muito com o Nutrify, por exemplo, que é uma marca que tem um trabalho muito forte com prescritores, e é um público mais técnico. É a marca, nós gostamos de falar, e realmente é uma marca muito querida por prescritores, tanto médicos como nutricionistas em geral. E ela é a marca que é o sonho deles, assim, que a formulação, os ingredientes, a concentração são totalmente pensadas para que realmente atendam desculpa, remédios não, a suplementos que esses profissionais prescrevem. Então, nós tínhamos esse desafio muito grande em Nutrify, que era cada vez mais a gente produzir um conteúdo mais técnico. Porém, a gente entendeu que, uma vez que atingimos os prescritores, conseguimos entrar nesse segmento muito concorrido e conseguir formar um share ali grande nesse público, o próximo passo foi começar a trazer um conteúdo um pouco mais acessível, para que os pacientes também entendessem o cuidado que nós temos com a marca. Legal. Isso deve ser um desafio bem gostoso de trabalhar, né? Porque, cara, você precisa influenciar ali a pessoa técnica, né? O profissional, o nutricionista que vai falar ali sobre aquilo, e você também, é interessante você influenciar o consumidor final, né? Para que ele também chegue até esse profissional e fale, tá, mas e determinada marca X, né? Então, trabalhar isso dentro de uma estratégia de marketing é muito interessante. Queria te perguntar o seguinte, essa participação de mercado, né? É difícil a gente manter uma empresa no topo durante muito tempo. O que você considera como desafio de marketing? O que você enfrenta como desafio de marketing para fazer com que essas empresas elas permaneçam e obviamente, continuem crescendo em participação de mercado? É uma situação bem difícil. É muito bom estar no topo, porém, as dúvidas que surgem são um pouco mais complicadas. Por exemplo, nós fazemos um trabalho muito bom em alguns segmentos, como fisiculturismo. E atualmente, uma das nossas propostas para expandir essa nossa liderança é cada vez mais atuar com esportes um pouquinho mais diversificados, mas sem fugir da nossa raiz, sem fugir daquilo que transformou a Integral Médica no que ela é hoje. Por exemplo,
Atualmente nós patrocinamos alguns atletas como o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, o Iago Dora, o Darlan também, que enfim, são 3 dos maiores surfistas do Brasil, e o Darlan, que é uma das maiores revelações no vôlei brasileiro. Uhum. Então, são esportes que nós estamos começando a trabalhar também, que existe todo um estudo técnico com a quantidade de pessoas que nós vamos impactar trabalhando com esses esportes diferenciados, porém sempre colocando eles no nosso contexto também. Uhum. Então, quando a gente começou a trabalhar com surf, uma das pesquisas que mais me chamou a atenção, uma das informações que mais me chamou a atenção foi uma frase do Gabriel Medina. E ele falou: 80% do meu trabalho, do meu treinamento, assim, é fora da água. Eu preciso treinar o meu corpo, eu preciso conseguir desenvolver o meu corpo a um nível que eu consiga desenvolver as acrobacias ali, as manobras Legal. que ele faz na água. Então, ele é um cara extremamente focado em extrair o melhor do corpo dele para que ele consiga executar o que ele pensa. Então, cara, é exatamente o nosso pensamento. Esses caras, eles precisam estar preparados para fazer isso. E é aí que nós entramos. E aí a gente consegue trazer todo esse contexto de performance, de entregar os melhores ingredientes, os melhores suplementos que vão impactar a performance dele no seu esporte. Legal, eu vejo muito como que é importante, e vocês fazem isso, o profissional de marketing conectar, então, planejamento estratégico, né, da empresa, business, planejamento de marketing, proposta de valor, né, entender o seu consumidor. Então, são vários aspectos aí que conversam entre si, né, para que você chegue no final das contas e fale, cara, qual é o sentido de patrocinar um Gabriel Medina da vida, né? Não é simplesmente porque o cara ganhou títulos e é super conhecido e etc, né? É pelo que ele acredita e mostra, né? E prega sobre isso. Então, há uma conexão bem mais genuína da marca com esse influenciador, né? Exatamente. O Gabriel Medina é um cara mega focado. Ele faz vários treinos por dia. Temos também o caso do Ítalo. O Ítalo é surpreendente, assim, porque depois que a gente começou a trabalhar com ele, ele até criou um projeto para ele, em que ele cada vez mais faz alguns treinos ali no CT com o Cruz, que é um dos nossos profissionais ali mais gabaritados, assim, um dos maiores profissionais do Brasil como coach. Então, esses caras, eles têm uma mentalidade, assim, já construída, muito parecida com a nossa. Então, é um trabalho difícil de ser iniciado, mas muito facilitado também pela mentalidade que eles têm. Murilo, dentro da estratégia de marketing digital, você falou um pouco de SEO. Eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente aqui. Qual que é a importância, né, do SEO dentro dessa estratégia de comunicação com o cliente e como que vocês fazem aí utilizando essa estratégia para conhecer melhor, inclusive, o público de vocês. O trabalho de SEO é vital para a gente, Marink, porque como todas as empresas que trabalham no mundo digital, a gente sabe que os investimentos em canais pagos, você consegue gerar a chave e trazer um volume de tráfego muito interessante. Porém, todo mundo sabe também que a partir do momento que você volta a chave, você acaba perdendo uma parte também desse público que vem por anúncios, enfim. O trabalho de SEO é muito importante para a gente porque é um público qualificado, que nós encontramos no momento certo e que também há um custo de conversão um pouco mais baixo em relação ao público que vem de mídias pagas. Sim. Então, o que nós fazemos sempre é otimizar as páginas, sempre trazendo as melhores informações. Nós tentamos sempre seguir as boas práticas ali de mercado e também do nosso, não apenas no mercado digital, mas também de regulamentação que nós temos no Brasil. Então, tentamos trabalhar com os melhores
termos no nível mais abrangente possível. Tentamos construir sempre a melhor autoridade, então nós temos muitos profissionais focando ali na produção de conteúdo e temos também profissionais de marketing trazendo essa linguagem cada vez mais acessível para melhorar o ranqueamento. E um aspecto muito importante também nesse trabalho é conhecer a jornada do cliente. Poxa, legal, a gente vai falar mais disso, vai lá. Exatamente. Por exemplo, quanto mais a gente conhece a jornada do cliente, a gente entende o quanto o trabalho de SEO é importante. Então, obviamente não posso falar aqui, mas eu conheço o custo de conversão de um cliente novo. Eu conheço também o comportamento desse cliente. A partir do momento que ele entra no nosso ecossistema, eu sei a partir de qual momento ele começa a ser rentável para a gente e quando ele se paga, com certeza. Então, quanto melhor o nosso trabalho de SEO, mais rápido eu diluo esses custos e consigo fazer essa conversão. Olha só que interessante, pessoal. Vou trazer um exemplo hipotético aqui, né? Então, vamos supor, o custo de aquisição de um cliente é de R$100. Vou tentar trazer um exemplo prático aqui, de R$100. E aí, claro, eu não vou... Aqui não dá para a gente pegar um determinado produto, e eu nem conheço especificamente sobre tudo que envolve ali a DRE de vocês, mas vamos fazer uma matemática aqui bem simples. Eu tenho... dois produtos, cada um de R$100 e cada um me dá uma margem bruta de 50%, por exemplo. Se for análise de margem bruta, você precisa então vender 2 produtos para compensar o CAC. Se for analisar a receita bruta, mas que aí vão ter impostos e etc e tal. Então, essa matemática é muito interessante do ponto de vista de entender primeiro, beleza, quanto eu estou disposto a pagar, né, dentro da minha estratégia, quanto de verba eu tenho, ninguém tem verba infinita, né? Quem dera se a gente tivesse, mas o quanto de grana eu posso, até que ponto esse cliente pode me custar, e se eu, com quantos produtos ou em quanto tempo eu compenso esse custo, e como o Murilo está falando, até que ponto esse cliente começa a me trazer lucro, né? Então, super legal isso. E no caso da performance, que é super importante para a sua estratégia de marketing digital, você consegue, talvez mais no curto prazo, trazer esse cliente, mas também vai ter um custo aí por trás. E no caso do SEO, você trabalha uma estratégia de longo prazo. E eu quero entrar mais nessa questão da jornada aqui contigo também. Fala aí. E nós temos um ponto muito importante também, porque eu abordei esse aspecto de performance e conversão de cliente. Mas nós, como indústria também, nós temos uma outra visão do SEO, que não é apenas converter o cliente. Um dos grandes pontos principais da transformação digital da Integral Médica é que nós também não queremos concorrer com os lojistas que compram o nosso produto. Então, eu quero ser o ponto de maior autoridade da internet sobre os produtos, mas efetivamente, se essa pessoa faz a compra em um marketplace, em um site revendedor dos nossos produtos, no body shopping físico, isso que é o importante para a gente. Sim, legal. Deixa eu abrir um parênteses em cima disso também, porque, cara, o que a gente vê no mercado, às vezes você como marca desenvolve, seja a sua plataforma própria, o seu e-commerce, etc., e o negócio começa a bombar, e lá na ponta a drogaria fala, cara, peraí, pô, tipo assim, eu tô perdendo participação aqui, eu tô deixando de vender o seu produto. Claro, não tem qual é o melhor caminho, digamos assim, qual é a melhor solução e etc e tal, até porque, poxa, se for estratégia para você também ter uma plataforma própria, é isso, vida que segue. Mas é muito importante ter esse bom relacionamento também, né? Com esses parceiros. Inclusive, eu tenho casos de... eu participo de alguns eventos sobre marketing digital e, às vezes, eu até encontro grandes profissionais que também trabalham a nossa categoria em grandes... sites de varejo. E é muito legal, porque o feedback que nós temos cara,
a gente se espelha muito no conteúdo que vocês produzem. Então é legal, porque a fonte primária desses revendedores até é o nosso site também. Então, eles conseguem ali encontrar... eles conseguem olhar para a gente como um site que tem muita autoridade, que tem um trabalho muito bem feito, e em certos níveis começam até a replicar isso. Então, isso é legal porque mostra que é um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado, e traz frutos para toda a cadeia. Boa. Não só para a indústria. Boa, muito bom. Vamos falar um pouco mais de jornada aqui, Murilo, porque assim, esse é um tema muito importante, né? É claro que o conceito, vamos lá, jornada do consumidor, ela não é linear, né? A gente usa alguns conceitos, mas para a gente se situar naquele determinado momento, né? Às vezes o consumidor está na fase de awareness, de consciência, ou já mais na decisão do produto, ou já é um evangelizador, você já trabalha em cima de pós-vendas, etc. Mas não necessariamente ela vai ser e vai acontecer sempre da mesma forma. É muito interessante falar, até eu como consumidor, né? Vi há muitos anos aquela reportagem, aí depois de um tempo precisei por questões de saúde voltar para a academia, fui ao médico, o médico falou, cara, você precisa fortalecer aí, eu tenho uma questão de hernia de disco, você tem que fortalecer, tem que ter uma suplementação e etc. Aí eu vou para onde, né, cara? Não que a nossa decisão, principalmente questão de saúde, viu, pessoal? Questão de saúde precisa ser tratada com especialista, beleza? Não resolve sua vida em mecanismo de busca sozinho, não. Pelo amor de Deus, jamais faça isso. Mas a gente sempre, como consumidor, vai usar uma plataforma, um mecanismo de busca para a gente ter algum tipo de informação, e foi o que eu fiz. Então, beleza, suplementação, etc. Aí vou pesquisar sobre um whey. Vou pesquisar sobre uma creatina porque alguém me falou o que é isso. Vou num profissional, num nutricionista. Então, eu já trago várias informações que eu li sobre e, óbvio, também não é minha área. Então, eu coloco e falo, olha, li sobre isso, li que isso faz isso e etc e tal. Então, eu estou ali numa fase muito de me conscientizar. Primeiro, eu descobri, né, que eu tinha um problema. Falei, poxa, fui ao médico e o cara falou, cara, você tem que melhorar a sua suplementação e etc e tal. E depois fui pesquisar sobre o assunto até chegar num ponto de decisão, né? Então beleza. Então eu tenho a empresa A, a empresa B e a empresa C. Para onde que eu vou agora? Então aí eu já vou para uma busca de marca, né? Então eu coloco lá marca A ou marca B, qual é a melhor? E aí eu vou para um YouTube, e aí eu vou escutar o que um nutricionista falou, o que um médico falou, etc. Ou que algum educador físico comentou. Para quê? Para que eu tenha mais informação sobre aquele momento, né? E aí é onde você decide por aquilo que você quer, né? Se você quiser ir no preço, talvez, como a gente falou, você vai num negócio de menos qualidade, mas vai ter menos resultado. Mas falar, não, cara, eu quero isso aqui porque eu sei que isso aqui vai me trazer o melhor resultado de curto, médio e longo prazo e etc. Pum, agora preciso comprar, né? E aí agora eu preciso que a marca me ofereça em diferentes canais e comunique bem comigo para que eu consiga comprar de um jeito fácil, né? Porque se a marca A ela não consegue me oferecer isso, se eu sou uma pessoa assim, cara, eu sou 100% digital, eu quero entrar aqui, eu vou no meu celular, eu quero comprar, isso precisa ser fácil para mim. Se a marca A não fez isso, é muito difícil, eu não vou pegar o carro, ir na farmácia, cara, deixa eu ir para a marca B aqui, so sorry, vou falar com, né? Então, entender essa jornada em todo o momento aí do seu consumidor e até esse pós, por exemplo, aí fui, consegui, entrei no site ou no aplicativo que quer que seja, comprei. E depois, né? Como que eu posso ser impactado de forma positiva pela marca? Será que a marca consegue entender quanto tempo? Poxa, vou fazer uma pesquisa, uma análise aqui, ver quanto tempo que essa pessoa malha por semana. Se ela malha X por semana, ela consome tanto de whey, que não sei o que. Como é que eu mando uma mensagem para ela? Seja um WhatsApp, se ela quiser receber, ou um e-mail. Falo, olha, seu produto está acabando, clica aqui. Né? Então, como que vocês trabalham esse conceito de jornada e aplicam de forma prática? Você tem algum case, assim, alguma situação que você pode compartilhar com a gente?
Esse aspecto é bem interessante, porque a jornada do cliente, na nossa transformação digital, isso foi muito discutido. Porque o que acontece? Como indústria, a gente tinha alguns dados que os varejistas nos passavam. Uhum. A partir do momento que a gente criou o nosso ecossistema ali, nosso site oficial e que também tem vendas ali para clientes finais, a gente começou a entender melhor essa jornada digital do cliente. Isso também começou a nos trazer mais insights e aspectos preditivos. Sim. Por exemplo, se a pessoa que consome whey protein da maneira correta, por exemplo, compra um produto, esse produto tem uma duração ali de 30 dias. Então, o correto seria ser essa pessoa comprar um whey por mês. Se ela toma exatamente como é a sugestão de uso. Uhum. Então, o aspecto preditivo entra muito nessa questão. Por exemplo, nós focamos muito na experiência. Assim, nós trabalhamos com preço de tabela, então você não vai encontrar o melhor preço dos produtos integral médico, sempre vai encontrar o preço cheio em nosso site oficial. Porém, o que nós focamos? A gente tenta entender essa jornada do cliente e nos antever a ela. Por exemplo, o cara que comprou o whey protein, a duração desse produto é de 30 dias. Se no dia 20 ele recebe um e-mail, está na hora de repor o seu estoque, cara, já é uma comunicação pronta, que a pessoa encontra uma facilidade e já faz a recompra de um produto, por exemplo. Se essa pessoa consome muito uma determinada categoria, ela está a um passo de conhecer novos produtos e a gente consegue entender o que essa pessoa consome, e a gente cria uma jornada para ela de outros produtos que podem fazer sentido no objetivo dela. Um case, você me pediu um case, a gente tem um caso muito interessante de uma proteína vegetal que nós lançamos e que a gente queria muito entender se a gente estava no caminho certo. E a partir do momento que eu tenho uma base de clientes que consomem proteína muito grande ali em nosso CRM, eu consegui até, em certo nível, fazer uma pesquisa para entender as preferências do que eles gostariam quais eram os aspectos principais em uma proteína vegetal. Então, foi uma pesquisa que trouxe uma validação muito forte sobre um produto que a gente lançou depois. Boa. Então, é muito legal isso, porque entendendo a jornada do cliente, a gente consegue ter esse aspecto preditivo, trazer cada vez mais informações e tentar nos antever. Eu gostaria muito de chegar num nível em que a gente vai começar a lançar produtos que os clientes nos trazem. Que legal. Que eles nos trazem a dúvida sobre determinado tipo de produto e a partir disso sair um insight para um produto totalmente novo ali dentro do site. Então nós temos esse aspecto preditivo. E tem um ponto muito forte também na experiência ideal. Por exemplo, o cara qual é um ponto positivo dele fazer a compra no site oficial da marca, por exemplo? É ele ter essa experiência ideal, ele receber numa caixa da Integral Médica, em que ele vai abrir os produtos e eles estão ali posicionados de uma maneira que faz sentido, de uma maneira mais bonita, assim, eu diria. As almofadinhas ali de plástico, elas vão ter a cor da nossa marca. Então, são detalhes muito pequenos de operação que fazem sentido e que melhoram a experiência desse cliente. Boa. Então, todas as informações e insights que nós temos dessa jornada do cliente viram alguma ação ali. E quando esses testes têm resultados muito positivos, eles acabam impactando no dia a dia da indústria, da empresa como um todo. Legal, muito bom. Murilo, não só falar de estratégia de marketing, eu gosto de falar também dos estrategistas em si, para a gente servir de inspiração aqui para as pessoas que estão nos assistindo. A gente tem analistas de marketing, CMOs, pessoas até de outras áreas que não são do marketing, porque a gente fala muito de business aqui também. Como que você aprende hoje? Quais são onde você busca aprender coisas diferentes ou até intensificar ou melhorar aquilo que você já sabe?
Eu busco sempre me conectar dos melhores, certificar que eu estou aprendendo com os melhores profissionais disponíveis. Então, eu tenho trocas muito boas e muito estratégicas com nossos parceiros que trabalham ali no dia a dia, sejam nossas agências. E eu busco muita informação para tomar cada vez mais decisões apoiadas em dados. A nossa área, principalmente o digital, eu acho que é uma das áreas em que, de toda a empresa, é onde a gente mais consegue quantificar os números. Sim. Então, todo mundo que acessa o nosso site, eu consigo saber o volume de sessões, eu consigo entender a jornada que eles fazem ali. Então, eu tenho muitos dados. Basicamente, o que eu faço é sempre me certificar de que esses dados virem insights relevantes. E para fazer isso, eu sempre me conecto dos melhores profissionais e agências disponíveis no mercado. Qual que é o principal, ou quais são os principais desafios de um profissional de marketing hoje em dia? Os maiores desafios de um profissional de marketing hoje em dia, eu acredito que é atingir um crescimento sustentável. Porque nós temos diversas metas, nós viemos aí de anos de crescimento muito grande em digital, ainda mais por conta da pandemia. Mas, basicamente, eu acho que o principal desafio é você conseguir evoluir o seu trabalho sem perder as margens. Por exemplo, eu atualmente penso muito nisso, em como que eu vou atingir mais clientes em potencial, como eu vou coletar mais leads, como eu vou atingir mais pessoas e como vamos transformar essas pessoas em clientes. Então, acho que essa balança é o maior desafio do marketing atualmente. Porque, como você disse, investimentos não são infinitos, né? Exatamente. Então, você tem que ter sempre essa noção de até quando você pode puxar em determinados tipos de ações e quando você tem que fechar o cerco para efetivamente converter o cliente. O que um líder moderno precisa ter? Bom senso. Eu sempre falo isso para todo mundo, parece algo básico, mas eu acho que são duas coisas. Bom senso para você conseguir guiar as suas... para você conseguir guiar as ações que você toma e comprometimento. Porque cada coisinha que você faz no seu dia a dia, cada 0,1% que você faz a mais, dá resultado. Quando você fecha um ano, quando você fecha suas metas ali, acho que comprometimento e bom senso é tudo. E também estar sempre apoiado por grandes profissionais para você tomar as decisões corretas ali e conhecer cada vez mais o seu mercado, o seu segmento. Boa. E o que um líder não pode ter? Pergunta difícil. Eu acho que talvez não muita impulsividade. É legal você tomar decisões rápidas, mas a partir do momento que você é muito impulsivo, talvez você esquece um pouquinho essa parte de tomada de decisões ali e fica um pouquinho emocional. Então, eu acho que a impulsividade é muito bom, mas você tem que saber controlar isso. Boa. Tem algum livro específico que em algum momento da sua vida profissional te transformou, te impulsionou? Você tem alguma dica pra gente? Pô, aí eu sou um pouco clubista aqui. Acredito que até você conhece, acho que não sei se esteve aqui no podcast, mas Gustavo Esteves, ele não tem esteve. Não esteves. Ó o merchan, Gustavo. Meu Deus, foi péssima essa, corta, né? Tô brincando, deixa aí. Não, tô brincando. Mas fala aí, corta não, deixa aí. Mas então, fala aí. Eu recomendo o Menos Achismo, Mais Dados. É um livro bem interessante ali do Gustavo Esteves,
que ele fala muito sobre como ele transforma dados em decisões. Então, legal. Eu gosto bastante. E eu tenho uma outra indicação também, que é um livro chamado Pipeline de Liderança. Nossa, meu Deus, esse é maravilhoso. Exatamente. Que quando eu comecei a trabalhar para ser um gestor melhor, eu aprendi muita coisa ali, uma questão de como você se autogerenciar e como você gerencia seu time. Sim. Então, esse livro eu achei super valioso também. Cara, eu indico demais, né? Do Rancharan, e tem outros autores ali também. Pipeline de Liderança é um livro fantástico. Eu li e ele foi muito decisivo para mim também, do ponto de vista de entender assim, cara, quando você tem uma evolução de carreira, muitas vezes lá atrás, você tem obviamente que fazer muita coisa operacional, e à medida que você vai tendo cargos de liderança ou executivo, etc., você precisa trabalhar dentro de um cenário mais de estratégia, né? Exato. Mais pensamento, mais análise, mais futuro, e menos execução em si. Cara, é muito bom esse livro, porque ele vai te colocando ali, né? Tipo, poxa, mas você está aqui nessa função, né? Não significa, poxa, sou melhor ou pior, não tem isso, mas a sua função ali, ela mudou. E a sua liderança, ela precisa mudar também. Você precisa ter um outro ponto de vista, uma outra ótica aqui para poder trabalhar na liderança. Então, adorei. E é um livro que eu recomendo para pessoas em qualquer estágio da carreira, assim, porque eu tenho reuniões de feedback com analistas, assistentes, e eu sempre faço essa indicação. Boa. Então, eu acho muito legal porque você já cria uma mentalidade ali muito forte desde o início. Boa. E, Murilo, o que um profissional de marketing do futuro ele precisa ter? Cada vez mais fazer escolhas sobre as informações que ele tem. Nós estamos num mundo ali em que você consegue coletar dados de qualquer lugar. E aparentemente isso parece muito bom. Mas se você não souber exatamente as perguntas que você faz, você nunca vai conseguir um resultado, não importa a base de dados que você tenha. Curti, adorei isso. Ontem a gente estava gravando com a Fernanda Schmidt e ela falou muito sobre pensamento crítico, né? Então, calma, né? Calma. Você tem 1 milhão de informações, como você também estava dizendo. 1 milhão de informações para trabalhar, não seja afobado, né? E entra também um bom senso ali no dia a dia com a sua equipe, senão você desguela todo mundo, né, cara? Saber entender isso, eu concordo 100%. É uma coisa que a gente precisa. É muito dado, é muita informação. Né? Então, calma, galera. A gente precisa sobreviver também, porque se a gente não estiver bem aqui na nossa cabeça, não adianta de nada. Meu caro, quero te agradecer demais pela sua presença, te dar os parabéns aí por todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado. É muito legal quando a gente conversa com marcas que olham para a qualidade, isso é muito interessante, porque você tem que ter um viés de entendimento do seu mercado muito forte, né? E trabalhar com uma coisa que é mais premium, né? Do ponto de vista de produto ou de serviço. Então, poxa, muito legal você trazer para a gente aqui algumas ações, alguns cases, coisas que vocês vêm fazendo. Obrigado mesmo pela presença. Queria agradecer pelo convite. E eu espero que eu tenha trazido algumas informações relevantes para o público. Trouxe com certeza. Meu whey aqui, eu já pedi pro Vitão cortar ali, eu já dei uma bicada no meu whey de café, galera. Olha só, a gente sempre a gente sempre traz pessoas que têm conteúdo, que têm bagagem, que têm experiência, para que isso seja prático, beleza? Já vários vídeos eu venho falando sobre isso. Então eu espero que você entenda aqui o conteúdo, a riqueza das informações e coloque em prática, né? Não precisa ser tudo que a gente falou, mas se um determinado tópico, se você tem um determinado desafio que você vem enfrentando hoje como profissional de marketing ou como executivo de negócios ou o que quer que seja, aproveita isso que a gente vem falando e coloca em prática no seu dia a dia, beleza? E aí, aquela pedida maravilhosa,
Você precisa se inscrever no nosso canal também, divulgue esse link aí da nossa conversa. Se você estiver nos assistindo no YouTube, manda pra galera. E se estiver escutando também nos nossos podcasts, Spotify, Apple e etc., compartilha com a galera também e se inscreva aí nos nossos podcasts, beleza? Um abraço, mais um NPcast na conta, milhões, valeu! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.